Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar a todos a se colocarem de pé. Possamos cantar ao nosso Deus. Quão bom é estarmos aqui. Vamos com as palmas. Vamos juntos, é bom saber que Cristo está neste lugar para transbordar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam de perpetuamente. E alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Vamos do início juntos. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. E pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. E nos alegramos. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao meu lado, irmão, unidos, sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. E alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Exaltado seja o nosso Deus, glorificado seja o Senhor, que tem nos abençoado e de maneira poderosa tem falado ao nosso coração, nos despertando a vivermos uma vida segundo a sua santa e soberana vontade. Eu quero neste momento dar as boas-vindas a todos, em nome de Jesus,
Você também que está na sua casa nos assistindo nesse momento, que o Senhor esteja abençoando você e toda a sua família. Nós estaremos nesse momento fazendo a leitura da palavra do Senhor no Salmo 134, dos versos 1 ao verso 3. Na verdade, todo esse salmo ele é composto desses 3 versículos. Salmo 134, verso 1 a 3, assim nos diz a palavra do Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por esta noite, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua grandeza, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Não há Deus a não ser o Senhor. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor nos criou e também sonda o nosso coração. Somente o Senhor pode fazer a leitura que passa, ó Deus, em nossa alma. Somente o Senhor conhece com transparência a nossa vida. E quando nos colocamos diante da Tua santidade, nós glorificamos o Teu nome em espírito e em verdade, pois nós temos a certeza, ó Deus, que somente o Senhor é digno de toda adoração, todo louvor. Pai, em nome de Jesus, continue nos abençoando, como somente o Senhor sabe fazer. Continue falando ao nosso coração, continue disciplinando, ó Deus, a nossa vida, para que sejamos, ó Deus, cada vez mais servos dedicados e compromissados com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, esteja nos lavando com o sangue precioso do Teu Filho amado. Em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor também sabedoria, discernimento. Que essa noite seja uma noite, ó Deus, de muita experiência com o Senhor no estudo da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que continue abençoando o professor Rony Kozer. Tome em Tuas mãos o Teu servo e que ele seja um instrumento em Tuas mãos nesta noite, quando estará ministrando o estudo, ó Deus, tão importante e significativo para as nossas vidas. Ó Deus, que em todo tempo cresçamos no Senhor, para louvor do Teu santo nome, para que Jesus seja notório em nossas vidas e que o Espírito Santo do Senhor continue nos abençoando com essas bênçãos. Ó Deus, nós queremos também louvar o Teu nome e Te agradecer pelo ministério de louvor da nossa igreja, pelos irmãos que estão à frente nesta noite. E continue, Pai, em nome de Jesus, tomando este culto em Tuas mãos. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Irmãos, agora nós vamos continuar cantando, louvando e engrandecendo ao nosso Deus e reconhecendo que quando nós nos rendemos, quando nós erguemos as nossas mãos, o nosso Deus, Ele nos atende, o nosso Deus, Ele nos acolhe, o nosso Deus, Ele nos cuida. Então, que possamos fazer dessa canção a nossa oração como igreja, como corpo, né? Que em tempos tão difíceis nós ainda assim podemos ver o agir de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos juntos ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor.
santo, santo. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. E ao erguermos As mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, se és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor. digno és. Digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, se és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. Que nós possamos sempre confiar no nosso Deus, que ao clamarmos a Ele, Ele virá ao nosso socorro. Irmãos, antes de passarmos a palavra para o professor Rony, nós teremos um momento de oração e eu gostaria de convidar você a estar orando ao nosso Deus neste momento, com a certeza que Ele é o único que pode derramar a sua bênção sobre nós, e não somente sobre a nossa vida, mas também pela vida daquelas pessoas que nós intercedemos, que estão carentes das nossas orações. Eu quero mencionar alguns nomes nesse momento, pessoas do nosso convívio,
da nossa comunidade cristã que carece muito das nossas orações. Eu gostaria de falar aqui pedir aos irmãos que estejam orando sobre a Daia e a família, né? A família está aqui conosco. Vocês sabem que recentemente eles tiveram problemas em relação à Covid, né? A Daia, então, está se recuperando ainda, né, com algumas limitações no respirar, mas o Senhor a cada dia tem dado forças, tem promovido a serva dele a condição de se recuperar mais e mais. Peço oração também pela vida da Cristiane. Ela está fazendo passando por um tratamento médico, também carece muito das nossas orações. Peço também aos irmãos que orem pelo irmão Daniel, o irmão Daniel Cesário, é do conhecimento de todos, até por muito tempo, né, nós temos orado por ele. Ele tem uma saúde bem debilitada, carece muito das nossas orações, e é uma pessoa que é uma referência do amor de Deus, da manifestação de Deus sobre a sua vida. Diante do quadro clínico dele, nós temos visto que o Senhor tem estendido as suas mãos poderosas sobre a sua vida. Ore também pela irmã Zildete, que também carece muito das nossas orações em relação à sua saúde. A irmã Thalita Rodrigues também passando por tratamentos médicos, mas graças a Deus tem sido muito bom para ela os tratamentos e Deus tem abençoado. O Davi, continue orando pelo Davi. Ore também pela nossa irmã Gleide, que também está passando por tratamentos médicos, carece das nossas orações. E nosso irmão Sebastião, que voltou ao hospital, está hospitalizado, precisa muito também das nossas orações, tá? Assim como também a família, né? Orar pela família, porque quando nós temos um membro da nossa casa internado, vocês sabem que a dinâmica muda radicalmente dentro da nossa casa, né? E tudo fica muito mais complicado, mas que o Senhor esteja abençoando também toda a família, dando forças nesse momento em que o irmão Sebastião está atravessando. Aproveito o momento também, peço a vocês que orem pelo meu sogro. Ele está passando também por alguns tratamentos médicos, mas está bem, graças a Deus. Pela minha sogra, minha cunhada. E ore também, lembre-se de um nome, Edson Fazolo, um amigo nosso. Antes de vir para a igreja, nós fomos à sua casa visitá-lo, também passando por um tratamento médico rigoroso, carece muito das nossas orações. Então eu peço aos irmãos que orem por essas vidas, tá? Para que o Senhor esteja abençoando. Nós confiamos no poder de Deus. É claro que talvez tenha outros nomes, mas eu no momento não estou lembrando. Mas eu sei que se você lembrar aí, Deus vai ouvir a sua oração por essa vida como ouve a do pastor, tá bom? A oração do pastor não é mais importante que as orações dos irmãos. O mesmo Espírito que está em mim também está nos irmãos, e quando nós temos compromisso com Deus, certamente Deus ouve as nossas orações. Um dia, eu participando de um estudo sobre oração, perguntaram ao pastor o seguinte: pastor, até Neemias, de Novo México, ele estava dando um estudo e perguntaram a ele assim: pastor Neemias, quando a oração é poderosa? E ele respondeu: quando ela sai dos lábios de um homem e de uma mulher verdadeiramente de Deus, que tem compromisso com Deus. É isso aí. Quando você tem compromisso com Deus, Deus te ouve. Certo? Vamos estar orando então. Pai, nos colocamos diante do Senhor, engrandecemos o Teu nome e Te bendizemos, porque somente o Senhor é digno de toda adoração, todo louvor. Aqui estamos, ó Deus, dependentes da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós temos sede e fome do Senhor. Por isso nos colocamos diante do Senhor com muita humildade, com muita dependência do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nós não queremos, ó Deus, nada mais, ó Pai, do que aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Pois sabemos, ó Deus, que o propósito do Senhor, de uma maneira pessoal,
certamente estará suprindo todas as nossas necessidades, estará, ó Deus, nos auxiliando a sermos servos cada vez mais dedicados e apaixonados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, te agradecer pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas que muitas vezes enfrentamos, mas, sobretudo, ó Deus, as vitórias que alcançamos no Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. E nós sentimos, ó Deus, a Tua presença no agir do Teu Santo Espírito em nosso coração. Obrigado, Deus, porque Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nós invocamos o Teu nome, nós cantamos o nome do Teu Filho amado, ó Pai, com toda certeza e convicção que Ele é o modelo de vida que devemos seguir. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor agora os nomes que nós mencionamos, ó Pai, neste momento, pedindo para que a igreja, ó Deus, esteja orando. E também colocamos os nomes, ó Deus, que nesse momento, cada irmão, de uma maneira pessoal, ó Deus, individual, está colocando diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, visite cada coração, esteja tocando, ó Pai, na alma de cada uma dessas pessoas, confortando, promovendo, ó Deus, aquilo que elas necessitam para crescerem na graça e no conhecimento do Teu Filho amado Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso tudo, é a nossa confiança, a nossa fortaleza. Obrigado, Deus, porque no Senhor nós descansamos confiadamente. Louvado seja, ó Pai, o Teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas durante toda esta semana. E obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te louvamos, com a certeza que somente o Senhor é digno de toda adoração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar a palavra ao nosso querido professor Rony Kozer. Quase proferi aqui pastor, mas quem sabe, né? Um dia isso possa acontecer. Deus sabe todas as coisas, né? Gostei desse tripé aqui, fica estiloso, né? Assim, para a gente falar, né? Boa noite, irmãos. Estão animados? O pastor falou para mim assim: Rony, pode mandar bala aí até as 10 da noite. Os irmãos estão animados com o estudo. Pode não, né? Brincadeira, gente. Queridos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Eu quando vou ler algum texto com a igreja, eu costumo brincar, né, e dizer assim: olha, para ajudar vocês a localizarem o texto, esse livro, essa passagem está situada entre Gênesis e Apocalipse. Mas quando o livro é Gênesis ou quando o livro é Apocalipse, não dá para brincar assim, né? Porque Apocalipse é facinho de achar, é o último. Nós vamos ler no capítulo de número 1, versículos 1 a 3. Enquanto vocês estão localizando, eu quero mais uma vez dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa terceira palestra, não só com vocês aqui presencialmente, mas também com todos que nos acompanham aí de casa. Que Deus abençoe a todos. E dizer para vocês que hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado, porque eu vim seguido, não seguido, né? Eu vim ladeado, agora ficou bonito, hein, irmãos? Agora ficou poético, hein? Eu vim ladeado pela mulher mais linda do universo, que é a minha esposa que está ali. Depois de uma declaração como essa, vai render mais tarde, né, irmãos? Dolarize, minha filhota que está lá em cima também. Estou de olho, hein? Estou de olho. Vamos ler a palavra, irmãos? Agradecer a Beth aí pela... Isso não é nenhuma carona, né, irmãos, que ela está dando para a gente. Isso tem que inventar uma palavra nova, né? Ela está buscando e deixando a gente na porta de casa lá, fazendo essa gentileza. Obrigado, viu, Beth? Precisando, eu peço de novo. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-lo a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Graças a Deus, queridos. Pois bem, prezados, nós vamos dar continuidade então à nossa sequência de estudos sobre escatologia. No primeiro encontro, nós fizemos uma introdução do assunto. No segundo encontro, nós falamos então sobre... Nesse primeiro encontro, nós apresentamos algumas conceituações fundamentais sobre escatologia, para que a gente possa entender o que é escatologia bíblica, qual o seu objeto de estudo, ou por que não dizer quais são seus objetos de estudo, também o que justifica a escatologia bíblica enquanto uma disciplina teológica, e ainda também podemos considerar a relevância da escatologia para a vida prática da igreja, para a nossa vida concreta como cristãos. No segundo encontro, nós falamos sobre as diferentes correntes escatológicas, pelo menos as três principais, o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. E dentro do pré-milenismo nós vimos que existem ali pelo menos três vertentes. O chamado dispensacionalismo clássico, nós temos o pré-milenismo histórico e também não cheguei a discorrer muito sobre essa vertente, falamos de maneira pontual, o dispensacionalismo progressivo, que surge nos Estados Unidos na década de 80 e agora, em tempos mais recentes, começa a chegar ao Brasil. Disse aos irmãos aqui também no encontro passado que, se você for no YouTube, você vai encontrar já palestras sobre dispensacionalismo progressivo, ok? A ideia hoje, nesse terceiro encontro, é falar um pouquinho sobre algumas, não as, né? A gente vai falar sobre algumas das doutrinas escatológicas. Eu estou falando a vocês aqui, ou vou falar a vocês aqui nesta noite, dessas doutrinas escatológicas que eu escolhi para comentar, escolhi aquelas que considerei serem as principais, as mais importantes. Claro que todas devem ser estudadas, mas eu escolhi algumas, e estou falando na perspectiva do dispensacionalismo clássico, mas em diálogo a ideia é colocar para vocês em perspectiva como é que as outras correntes encaram essas doutrinas, ok? Então é muito comum nos nossos cultos a gente falar da segunda vinda de Jesus, mas nesse amplo universo que é o movimento evangélico, você tem diferentes formas de entender como é que esse evento se dará, como é que esse evento vai acontecer. Então, você tem compreensões diferentes desses eventos, não só da segunda vinda, mas também de outros eventos que a gente vai destacar aqui, tá bom? Eu vou pedir ao pessoal lá que está nos ajudando com a apresentação, para colocar para mim, por gentileza, na apresentação de número 5. É a apresentação onde eu coloco lá a indicação bibliográfica. Eu indiquei para vocês aqui alguns livros, eu acho que eu indiquei 2 livros só, né? Eu falei pode voltar uma apresentação, uma tela, isso, obrigado. Eu acho que eu falei desse para vocês, que é o Teologia Sistemática. É uma obra muito volumosa, acho que são um pouquinho mais de 1000 páginas, escrita pelo Franklin Ferreira e pelo Alan Myatt, que são, inclusive, 2 teólogos batistas, tá? No Brasil, Franklin Ferreira é muito conhecido, o Alan Myatt, ele é estadunidense, eu tive o prazer de ser aluno dele na Fabapá, inclusive eu tenho essa Teologia Sistemática autografada por ele, né? Ele é uma pessoa muito amável e é uma obra muito profunda para quem deseja conhecer melhor a escatologia. Ela deve estar custando aí, pessoal, uns R$250. É um pouquinho salgado, né? Salgado para mim, que vivo nas partes mais baixas da terra. Agora, para vocês aqui, da Igreja Batista Aliança, dinheiro não é problema, né, gente? Então, tenho certeza que vocês vão comprar sem chorar, né? Não é problema mesmo não, né? É solução, né, pastor?
Tá certo. Na tela seguinte, por gentileza, eu coloco para vocês, para quem se interessar, uma teologia sistemática pentecostal. Esse é o título, né? Teologia sistemática pentecostal. Essa é para quem quer conhecer a escatologia, mesmo que não necessariamente você vá aderir a essa corrente, tá, pessoal? Mas para fins de conhecimento, de pesquisa. Então eu indico para vocês essa teologia sistemática para quem deseja conhecer a escatologia na perspectiva dispensacionalista. Ela é uma obra também escrita por vários autores, e a seção de escatologia, o capítulo de escatologia, é escrito por um teólogo pentecostal muito conhecido no Brasil, que é o pastor Ciro Sanches. Ele é bem conhecido e escreveu muito bem essa seção, e acredito que vai ajudá-los muito também. Uma outra, pode passar por gentileza, uma outra obra muito conhecida também no Brasil, se tornou muito popular no Brasil, é a teologia sistemática de Wayne Grudem, isso aí. O Dr. Wayne, pelo menos vendo um vídeo em que ele está dando uma entrevista, eles chamam ele de Wayne, né? Já outras vezes se pronuncia Wayne, estou na dúvida. Mas Dr. Grudem, essa obra também muito volumosa. Essa teologia sistemática, ela tem uma característica que me chama a atenção. Ela é uma obra muito erudita, mas com uma linguagem acessível. Dr. Grudem, ele é um profundo teólogo, mas ele consegue escrever numa linguagem bem acessível, bem didática, bem prática. Se eu não estou enganado, o Grudem também é batista, não tenho certeza. Teólogo contemporâneo, tá, gente? Vivo. E essa é uma obra também muito importante. Pode passar, pessoal, por gentileza. A próxima é Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Esse é um livro pequeno, tá, pessoal? É um livro mais tranquilo para você comprar. Esse livro é bem importante também para você entender as diferentes correntes que abordam a questão do milênio. E, por fim, pessoal, eu indico o meu livro de escatologia. Pode passar para a gente, pessoal? Que é o Escatologia Bíblica. Como vocês poderão ver aí, o subtítulo da minha obra é bem sugestivo do que eu acredito em relação à escatologia. Uma disciplina confortadora para a igreja, no sentido de que a escatologia gera esperança e não medo, no sentido de que ela gera uma santa expectativa e não esse terrorismo psicológico que a gente vê muitas vezes aí em palestras de escatologia, né? A boa notícia, pessoal, é que o meu livro está disponível para consulta gratuita no meu blog, tá? Você não consegue baixar, a gente não libera para download, mas você consegue ler a obra gratuitamente, ok? Você pode acessar lá, é o www.teologiavida.com www.teologiavida.com. Você vai lá, tem uma aba para ler, esse nome mesmo, para ler. Aí lá você vai encontrar o meu livro, é só clicar no link e você consegue fazer a leitura, tá bom? Pois bem, agora vamos ao que interessa, né? A parte 3, então, da nossa palestra. Agora, vou pedir o pessoal do apoio lá em cima. Está, deixa eu ver, é a tela de número 28. Não sei se eu estou vendo certo aqui, né? Deixa eu virar aqui. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as doutrinas escatológicas. 28, é isso aí mesmo. Maravilha. Então, de partida, eles estão passando lá. A gente vai considerar algumas dessas diversas doutrinas. Pode passando, pode mais. Mais à frente. Deixa eu ver. Mais um pouco. Slide 28, parte 3. Aí, por gentileza, vocês já podem colocar na introdução. Na introdução, eu vou dizer o seguinte: a gente vai considerar algumas das diversas doutrinas escatológicas que são cridas e ensinadas dentro dos sistemas ou correntes escatológicas, como vocês queiram chamar, tá bom? Isso, chegou. Obrigado, viu? A perspectiva adotada aqui é a dispensacionalista, como eu disse para vocês anteriormente, mas a gente vai considerar também como é que as outras correntes
escatológicas encaram esses mesmos eventos. Tá? E vocês vão perceber que em algumas dessas doutrinas as diferenças são bem substanciais, né? Você tem uma diferença bem significativa. E ainda, mesmo que se lance mão de uma mesma visão, de uma visão panorâmica sobre a escatologia, o conhecimento dessas doutrinas em particular é muito importante para, obviamente, o conhecimento da escatologia. O ponto a que eu quero chegar é que, e é o que nós estamos fazendo aqui, a gente está colocando uma visão panorâmica, uma visão geral da escatologia. Isso é bem introdutório, tá, pessoal? Não vá dizer por aí, não, olha, eu tive 3 dias lá de aulas ou de palestras sobre escatologia, mas foi um estudo profundo. Pentecostal que gosta dessa palavra, né? Foi profundo. Qualquer coisinha é profundo. Não foi profundo, tá, gente? Não foi profundo. Eu ficarei muito feliz em que vocês entendam que isso aqui foi uma introdução à escatologia, uma brevíssima introdução. A escatologia é muito ampla, de fato, ela é muito profunda, a disciplina em si, então não deu para a gente fazer isso aqui, até pela dinâmica do tempo que a gente tem, mas é um a priori importante, é uma introdução importante, porque é a partir da introdução que você conhece os conceitos principais, os conceitos elementares, para a partir disso você poder avançar numa pesquisa maior e aí sim aprofundar o seu conhecimento na disciplina. E nesse conhecimento da escatologia, é necessário que você conheça cada uma dessas doutrinas. Atenção, pessoal. Quando a gente fala bem assim, a escatologia é a doutrina do futuro, é a doutrina bíblica a respeito do futuro. Veja, essa é uma expressão técnica, tá, pessoal? Essa é uma designação técnica, porque quando a gente fala de escatologia, na verdade, nós estamos falando de dezenas de doutrinas. Não é uma doutrina, é uma doutrina no sentido holístico da palavra, no sentido lato da palavra doutrina, ou seja, no sentido maior da palavra doutrina. Porque a escatologia, na verdade, ela é um estudo sobre diversas doutrinas, que são doutrinas proféticas. Qual é a primeira dessas doutrinas que eu vou colocar na tela para vocês? Ou melhor, o pessoal lá vai colocar para a gente, que é a doutrina do arrebatamento. Eu não vou me deter. E reparem, pessoal, que mais adiante eu vou fazer uma divisão, eu vou fazer uma distinção. Inicialmente eu coloco o arrebatamento, mas depois eu coloco segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque nem todas as denominações evangélicas cristãs acreditam na segunda vinda de Jesus em termos de um arrebatamento. Compreendem? Então percebam, o nosso estudo, é importante eu dizer isso aqui para vocês. O nosso estudo, ele é em muitos momentos, aliás, pessoal, eu diria para vocês, eu vou fazer uma confissão aqui agora para vocês, tá? Depois de tantos anos, como homem da igreja e também como homem da academia, eu estou menos apologético, pastor Gilvandro. Eu estou mais descritivo, ok? Porque quando eu falo menos apologético, é porque a gente tem aquela fase na fé que você quer convencer todo mundo, né? Você quer mostrar que a sua posição teológica é a melhor e a mais correta. Mas a vida vai mostrando que não é bem por aí, né? Então, todo sistema teológico, toda proposta teológica, ela tem limites, né? Ela tem os seus... Então, por exemplo, nesse momento eu estou apresentando a vocês uma perspectiva, que é a perspectiva dispensacionalista, que acredita num arrebatamento secreto. Mas há muitas igrejas genuinamente evangélicas, genuinamente cristãs, que não entendem a segunda vinda de Jesus em termos de um arrebatamento. Então, nesse momento, perceba, eu vou descrever para vocês o que é o arrebatamento. Então, isso não é apologético. Eu não estou dizendo que essa é a posição mais correta. É a posição que eu acredito, que eu defendo, mas eu posso estar equivocado, né? Eu posso estar equivocado. Então, o que é essa doutrina? Como que ela é entendida no dispensacionalismo? O arrebatamento da igreja é entendido como um evento que será muito rápido, furtivo, e que dará início a uma série de outros eventos. Na tela seguinte, eu coloco para vocês, pode passar para a gente, pessoal? Eu coloco para vocês a palavra grega, que é muito, isso aí,
palavra grega que é muito utilizada pelos dispensacionalistas para justificar a ideia do arrebatamento. A palavra grega harpazo. Eu estou na dúvida aqui da pronúncia, tá, pessoal? Vocês estão vendo ali, eu coloquei na própria grafia grega mesmo. E esse termo, ele tem o significado de pegar, levar pela força. Essa é uma definição, né? Ou algumas definições. Pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Aí você tem uma outra palavra grega que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, quando Paulo está discorrendo sobre a questão da ressurreição dos justos. Ele usa a palavra átomos, essa palavra muito utilizada na física. Ali no texto grego, ela tem a ideia ela indica algo que não pode ser cortado em dois, ou a palavra em si, né? Pode ser que ali no texto de 1 Coríntios 15, 52, pode ser que ali o sentido possa variar, possa assumir outra conotação, mas uma definição possível para essa palavra é que é algo que não pode ser cortado em dois, indivisível, né? Indivisível. Isso é interessante porque na própria física, durante muitos anos, acreditou-se que o átomo, de fato, a menor partícula, quem lembra aí no ensino médio, né? A menor partícula divisível da matéria. Tanto é que isso hoje já caiu por terra há muito tempo, né? Hoje se fala de quarks na física e por aí vai. São partículas subatômicas, né? Partículas, ou seja, descobriu-se que o átomo não era assim tão indivisível. Hoje se fala de física quântica e por aí vai, né? Mas dentro aqui do contexto, a ideia é de algo ínfimo, algo muito pequeno. E os escatólogos dispensacionalistas, eles entendem que esta palavra aplicada ao que Paulo, ou usada no contexto que Paulo está falando ali, Paulo estaria falando de um evento que acontece numa fração de tempo inimaginável. E isso, naturalmente, na compreensão dispensacionalista, só poderia acontecer por uma ação sobrenatural, divina. Só Deus teria condições de realizar um evento dessa natureza. Então, essa é a compreensão básica que se tem dentro do dispensacionalismo do que é o arrebatamento da igreja. Ou seja, Cristo vem, busca a sua igreja que é tirada, é raptada da terra. Alguns autores usam a palavra rapto, como o conhecido escatólogo dispensacionalista Abraão de Almeida. Ele vive na Flórida já há alguns anos. Ele usa a palavra rapto, o rapto da igreja. Por quê? Raptar é algo furtivo, inesperado, muito rápido, que acontece de maneira, você não se dá conta, já aconteceu. Então você tem essa ideia de que a igreja ela é tirada da terra de maneira muito furtiva, de maneira muito rápida e inesperada. O mundo será surpreendido. É um evento exclusivo para a igreja, na compreensão dispensacionalista. Mais adiante, algumas perguntas que sempre fazem, talvez eu vou até antecipar aqui, né, pastor? Sempre fazem essas perguntas sobre o arrebatamento. Essas perguntas são: a primeira, quando será? A segunda, Jesus sabe, Ele mesmo, o dia da sua vinda? E a terceira, eu gosto dessa, né? Se Jesus voltará em breve, devemos empreender projetos de longo prazo? Aí você tem uma outra doutrina escatológica que é chamada a doutrina. Vocês estão vendo, gente? Eu estou citando algumas coisas sem descrever, sem comentar, porque não dá, pastor, não dá. Isso aqui na faculdade a gente trabalha um semestre, né? Só com escatologia. Então aqui eu estou tentando ser bem introdutório mesmo. Uma outra doutrina que a gente estuda na escatologia é a doutrina da iminência da vinda de Jesus. O que é isso? Iminência não é marca nova de shampoo no mercado, tá, gente? Iminência é a ideia de que Jesus voltará logo, será muito breve, pode ser a qualquer momento. Eu me lembro de ter ouvido há vários anos atrás um teólogo dispensacionalista, eu citei ele aqui nas outras palestras, pastor Antônio Gilberto. Eu vi um vídeo dele, ele falando sobre escatologia, e aí ele fala bem assim: pode ser agora, pode ser amanhã. Então, a ideia que você tem dentro do dispensacionalismo, de que a vinda de Jesus é um evento que acontece a qualquer momento. E isso foi muito forte, pessoal, na final da década de 90, início dos anos 2000, né?
Era muito forte esse sentimento. O dispensacionalismo ele ficou muito conhecido no Brasil através não só no Brasil, né, mas em outros lugares do globo. Ele ficou muito conhecido através de uma série de livros que depois se tornou filme, Deixados para Trás. Quem se lembra? Eu confesso que eu não vi até hoje esses filmes, rapaz. Eu confesso que eu não vi. Mas foi uma febre, né, na época. E eu lembro também naquela virada de milênio, 1999 para o ano 2000, aquilo foi uma febre também muito grande, né? E todo mundo naquela expectativa, tinha aquela mística de que toda virada de milênio, eu não sei de onde tiraram isso, né? Mas eles diziam que que em toda virada de milênio acontecia algo mirabolante e aquela coisa toda, e todo mundo ficava, não, Jesus vai voltar, né? E uma coisa interessante, pessoal, é que, a despeito do lado infantil desse comportamento evangélico, havia um lado muito saudável. E eu vivenciei isso, eu vivi isso, eu trago isso com muita alegria à minha memória, que era a ideia de que a gente precisava estar mais perto de Jesus, precisava estar mais perto de Cristo. Era uma fé muito simples, mas era uma fé, por isso mesmo, muito valiosa. Muito valiosa, muito pura, muito cristalina. Eu era membro de uma igreja muito pequena, numa região de periferia, com um certo grau de violência, de pobreza, mas aquilo enchia alimentava a nossa fé. A gente vivia assim de maneira muito sincera, muito simples, e esperando que Jesus voltaria a qualquer momento, né? E pensando nisso, surge essa pergunta, e sempre perguntam isso, né? Se Jesus vai voltar logo, se a doutrina da iminência é verdadeira, então, Rony, por que você está tentando um doutorado aí que vai durar 4 anos? Por que o pastor Gilvandro está sonhando aí com a conclusão das obras aqui do templo, da Igreja Batista? Por que vocês estão empreendendo projetos pessoais aí que pode demandar 5, 10 anos? Quem tem o seu negócio, quem tem a sua empresa, quem está fazendo uma faculdade? Jesus vai voltar logo, vou largar tudo. Como o pessoal fez lá nos tempos de William Miller. Foi ele um dos precursores, né, deve ser a ele o início do adventismo do 7º dia. Na época dele, e ele era pastor batista, né, ele interpretou de maneira equivocada a passagem de Daniel, capítulo, deixa eu ver se a memória está boa, Daniel, acho que capítulo 8, versículo 3, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aí ele entendeu que essas 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos, ele fez uma contagem lá a partir do retorno do cativeiro babilônico, ele entendeu que a segunda vinda de Jesus se daria em 1844. 1844 chegou, obviamente Jesus não voltou, né, irmãos? Porque senão nós não estaríamos aqui, ou estaríamos em outra condição, né? Jesus não voltou, resultado, constrangimento geral. Ele refez o cálculo, prognosticou uma nova data, nada aconteceu. O interessante é que nessa época, milhares de pessoas seguiram ele. E várias pessoas venderam seus bens, acreditando que Jesus voltaria naquele ano. Olha que coisa interessante, né? Então essa pergunta é levantada. A resposta que eu dou para ela é a resposta que alguns teólogos do Novo Testamento, aquilo que alguns teólogos do Novo Testamento chamam de tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus. Jesus pode voltar agora? Pode. O reino de Deus pode chegar agora de maneira definitiva? Pode, mas ainda não. E esse ainda não, pelo menos para mim, já dura 37 anos. Para alguns irmãos, já dura 50 anos. Para minha filha dura 9. Né? Para o Gilvandro dura 70. Desculpa. Peguei pesado agora, né? Brincadeira, gente, só para descontrair. Eu sempre pego uma cobaia, viu? Então veja, brincadeiras à parte, é o já e o ainda não. Você pergunta para mim, Rony, pastor Gilvandro pergunta para mim, Rony, você espera a vinda de Jesus? Espero, até porque eu posso partir hoje. Gostaria que não acontecesse, mas é uma possibilidade. Então, de certo modo, eu posso ir ao encontro do Senhor. É a tensão entre o já e o ainda não. Então, noutras palavras, como escreve muito bem Gruden, a igreja
Wayne Grudem, que eu citei para vocês aqui, a igreja não precisa parar os seus projetos missionários, seus projetos pessoais, seus projetos de vida. Nós continuamos sonhando, continuamos olhando para frente, mas sem deixar de ter os nossos olhos colocados naquele que é a razão da nossa esperança. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pareceu que eu estava pregando agora, né? Eu comecei a me empolgar um pouco aqui. Vou me segurar. Alguém me segure. Então veja, agora vai mudar. Na tela seguinte, eu já coloco para vocês, não mais em termos de arrebatamento, porque arrebatamento é uma crença peculiar do dispensacionalismo. A crença na segunda vinda de Jesus é uma convicção de todas as igrejas que são genuinamente cristãs, tá? Então a ideia, a convicção, a crença na segunda vinda de Jesus, ela é comum a batistas, a pentecostais, a presbiterianos, a anglicanos e por aí vai. Nós temos, eu falei para vocês aqui noutra ocasião, noutra palestra, daquelas denominações que são classificadas como denominações de cristianismo de fronteira, e nessa categoria entram, por exemplo, os adventistas. Eles também esperam a segunda vinda de Jesus, por isso mesmo são chamados de adventistas, advir, né? A ideia de que Jesus voltará, Jesus há de vir a esse mundo. Então, adventistas. Então perceba, as igrejas que se identificam, que são cristãs, esperam por esse grandioso, por esse glorioso evento. Agora, a maneira como esse evento vai acontecer, como ele se dará, a maneira como é entendido esse evento varia entre as diferentes tradições cristãs. Nos outros sistemas escatológicos, no amilenismo e no pós-milenismo, a segunda vinda de Jesus não é encarada como um evento que ocorrerá em duas fases. E não há ideia de um rapto secreto da igreja. Trata-se de um evento único, que ocorre e que encerra em si outros eventos, como, por exemplo, a ressurreição de justos e injustos. Então, para o amilenismo e o pós-milenismo, é como se acontecesse tudo de maneira simultânea. Jesus vem, implanta o seu reino de modo definitivo nesta terra, ou o perfeito estado eterno. Ele não vem para implantar um milênio, como é a ideia do pré-milenismo. Ele vem para estabelecer novos céus e nova terra. A igreja estará para sempre com o Senhor, justos ressuscitarão, os injustos também ressuscitarão, mas serão julgados e condenados, e os justos estarão para sempre com o Senhor. Então essa é a compreensão básica do amilenismo e do pós-milenismo, ok? Mais adiante, eu coloco uma pergunta: o que há em comum nas concepções amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas a respeito desse evento, que é a segunda vinda de Jesus? Quais são os pontos em comum? E aí eu vou destacar alguns pontos em comum, ou seja, alguns, digamos assim, alguns pontos de entendimento que são comuns a ambas as correntes. O primeiro, será um evento real na história. Vai acontecer factualmente na história, não é apenas espiritual, não é apenas que Jesus voltou em nossos corações. Não, será um evento real na história da salvação. Uma segunda crença, essa vinda de Jesus, ou seja, Jesus virá, voltará de modo físico e pessoal. Aí agora, para jogar lenha na fogueira, sempre perguntam: Rony, é outra pergunta escatológica clássica, né? Rony, Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas ele ascendeu aos céus num corpo espiritual, físico, como que é isso? E aí é uma coisa que muita gente não conhece ou desconhece na escatologia. A ideia, gente, de que Jesus, ele está agora no céu ao lado do Pai num corpo físico, e tem muitos cristãos que se escandalizam quando a gente fala isso, mas esse é o ensino da Bíblia. Repare que quando Jesus ele ressuscita, os discípulos o veem, o reconhecem, a princípio se assustam, se espantam. O que Jesus diz para eles?
olha, eu não sou um espírito, porque um espírito, está lá em João, um espírito, ele não tem carne e ossos, como vocês veem que agora eu tenho. E quando ele fala isso, ele já tinha ressuscitado. Olha que coisa interessante. A crença cristã na ressurreição é diferente da crença reencarnacionista. E é diferente da ideia grega platônica, dessa ideia de morte, de separação da alma do corpo. Porque na filosofia platônica, grega platônica, você tem a ideia de que o corpo é a prisão da alma. Na teologia bíblica da ressurreição, Deus ele tem um propósito com o corpo humano e vai restaurá-lo pela ressurreição. Olha que coisa fantástica. Então esse corpo será restaurado. Não é a mesma coisa que reencarnação. Por quê? Porque o ensino reencarnacionista diz que você morre e volta em outro corpo. É diferente. A doutrina bíblica da ressurreição, ela ensina que nós voltamos no mesmo corpo. Isso é ressurreição. É esse corpício que você carrega aí. Alguns mais pesados, outros mais leves, como o meu, né? Você vai, se você descer à sepultura, você vai ressuscitar neste corpo. Porém, numa condição diferente da que estamos agora. Numa realidade diferente da que estamos agora. Isso é interessante, irmãos, porque é verdadeiro o adágio popular que diz que nós começamos a envelhecer no dia em que nascemos. Nós começamos a morrer no dia em que nascemos. A visão começa a declinar aos 21 anos de idade. Eu dei sorte, eu dei muita sorte. Eu comecei a usar óculos com 34 anos de idade. Eu dei muita sorte. Encontrei com uma amiga esses dias, Júnia, no ônibus, uma amiga dos tempos de adolescência, estudamos juntos no ensino fundamental, uma amiga muito querida. Aí ela falou, aí eu falei para ela, nossa, eu comecei a usar óculos com 34 anos. Ela falou, eu comecei com 4. A gente nem reconhece ela se ela tirar o óculos, né? Tão impregnada, já se torna uma extensão do corpo, né? Eu evito tirar os óculos aqui, se eu tirar os óculos aqui, eu entro em depressão, né? Porque embaça tudo. Então você vai declinando, o tempo vai passando, você vai declinando. Eu me lembro, irmãos, eu ficava 1 hora no saco de pancadas. Eu fico 10 minutos e parece que eu vou ter um infarto. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu nem via a hora passar, ficava lá, adorava, né? Ficava socando, brincando. Hoje eu tento fazer 15 minutos seguidos, parece que eu vou morrer. Aquelas luvas, eu tenho a luva de 16 onças que eu coloco, aquela de boxe. Não, de 12 onças. Aí eu fico ali, pá. Em 5 minutos parece que eu estou com 2 sacos de cimento, assim, né? Um em cada braço. Então você vai declinando, né? A vida vai passando. Aí há quem diga que quando você está indo para os 40, você está subindo a montanha. Quando você chega, nada contra quem tem 40, tá, gente? Eu estou quase lá, falta só 3. Aí quando você chega nos 40, dizem que você começa a descer a montanha. Isso faz muito sentido, né? Isso faz muito sentido. Então veja, é interessante pensar a doutrina da ressurreição, porque ela mostra para a gente um panorama de uma nova realidade de existência física isenta dessa condição de declínio na qual nós estamos presos, na qual nós vivemos. Que o filósofo alemão Martin Heidegger percebeu muito bem. E quando você se dá conta, vem aquilo que ele chama de angústia. Angústia. Quando você percebe, essa crise começou para mim, irmãos, quando eu tinha 27 anos, um pouco tarde, né? Nem a morte do meu pai startou em mim essa crise, foi a morte da minha mãe. Quando eu vi a minha mãe no caixão, imóvel, aquilo startou em mim uma profunda reflexão existencial. E a minha cabeça nunca mais foi a mesma a partir daquele momento. Não sei se a morte do meu pai foi muito repentina, né? Meu pai tinha uma saúde de ferro, 52 anos, foi atropelado, eu tinha 17 anos, talvez por ser muito jovem ainda para processar isso filosoficamente, teologicamente e existencialmente, mas na ocasião da morte da minha mãe eu já tinha 27 anos e eu acompanhei ela de muito perto naquele processo de câncer, né? Então aquele startou em mim uma crise muito profunda e foi quando eu me dei conta, porque quando você é jovem,
quando você é jovem, você é imortal. A gente, quando é jovem, nós somos imortais. Você é Highlander quando você é jovem, né? Você não acha que vai morrer, você não pensa na morte, você não pensa nada disso. Mas a partir dos 27 anos, quando eu vivi essa experiência de ver a minha mãe, de enterrar a minha mãe, aquilo startou em mim, eu falei, caramba, eu vou morrer. E nessa noite eu venho trazer essa notícia para vocês, viu? Vocês vão morrer também, se Jesus não vier antes. Mas eu também trago uma boa notícia. Guardamos conosco a viva esperança de que nós, se morrermos, ressuscitaremos com Cristo para estar para sempre com Ele. Amém, queridos? É a nossa esperança, é a esperança da igreja. Indo mais adiante, para finalizar a minha fala, não vou conseguir explorar mais aqui com vocês, né? A gente tem aí também a ideia de que justos e injustos vão ressuscitar, e por fim de que nós, essa é uma crença comum também às diferentes escolas, nós estaremos para sempre com o Senhor, numa nova realidade que os escatólogos entendem como uma realidade que também é física, porque Ele vai estabelecer novos céus e nova terra. Então essa é uma convicção comum aos diferentes sistemas escatológicos. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E essa é uma expressão bíblica, tá? Paulina. Depois nós temos a doutrina das ressurreições. Pode passar para a gente aí. A Bíblia é categórica ao indicar que ocorrerão duas ressurreições. Apocalipse 24:6. Repara no texto, nesse texto de Apocalipse capítulo 20, versículos 4-6, algumas expressões como restante. Não voltou a viver até que determinado evento acontecesse. Essas duas ressurreições dizem respeito a justos e injustos. E no entendimento dispensacionalista, elas estão separadas por um período de 1000 anos, que é justamente o milênio, que é entendido nessa corrente como literal. Aí eu coloco em negrito. Tal compreensão, contudo, não se dá no amilenismo e no pós-milenismo. Por quê? Porque nessas duas correntes, amilenismo e pós-milenismo, a ressurreição é um evento que acontece de maneira única e abarca justos e injustos, com a diferença de que os justos estarão com o Senhor e os injustos serão julgados para então serem condenados. É interessante isso porque, a despeito das diferentes correntes, um senso comum, uma compreensão que é comum a essas três grandes correntes escatológicas, é que os injustos também ressuscitam e eles não serão condenados sem antes serem julgados. Alguém pergunta, Rony, se eles já estão condenados, por que serem julgados? Porque Deus é justo. Porque Deus não condena sem primeiro julgar. Isso é uma retribuição justa de Deus pelas obras de iniquidade que os homens praticam. E, queridos, acreditem, eu disse para vocês aqui no primeiro encontro que eu sou um aficionado pela história das duas grandes guerras mundiais. Quando você lê essas histórias e quando você vê documentários que são confiáveis, que narram o que aconteceu, por exemplo, e não apenas isto, né? Quando você também vê filmes épicos que retratam muito bem o que foi esse período tenebroso da história humana, que foi a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, você lê e ouve relatos que você não dá conta, você não acredita que aquilo realmente aconteceu. A crueldade humana, o desastre da violência humana, estupros coletivos, soldados soviéticos que estupravam mulheres alemãs por ocasião da invasão alemã, soldados alemães que estupravam mulheres de diversos povos que a Alemanha invadiu. A Alemanha ela foi ocupando, né? Alguns especialistas acreditam que a Alemanha não jogou abaixo a Rússia também por causa do clima. Por causa do clima. A Alemanha chegou às portas de Moscou.
E a Rússia já era a União, na verdade a União Soviética vai surgir depois, né, essa nomenclatura, né? A Rússia, ela já é uma potência militar na época da Segunda Guerra Mundial. E a Rússia só não caiu em definitivo diante da Alemanha porque o clima deu uma mãozinha, né? O frio era tão extremo, os alemães não estavam acostumados com aquele nível de temperatura, 40 graus abaixo de zero. 40 graus abaixo de zero, que delícia, né, irmãos? Imagina, eu peguei 1 grau em Curitiba por ocasião do mestrado. Imagina você ir na geladeira da sua casa de manhã, pegar aquela água bem geladinha, usar ela para lavar o rosto. Era esse o nosso drama lá em Curitiba, com 1 grau de manhã. Muito frio, imagine 40 graus abaixo de zero. Os generais e capitães diziam para os soldados alemães, por ocasião da invasão à Rússia: se vocês sentirem vontade de ir ao banheiro, façam na roupa, porque isso vai ajudar vocês a se aquecer. Imagina isso, irmãos. Então, quando você olha os relatos de brutalidade, de violência, massacres coletivos, a gente fala muito, né, da crueldade nazista, mas os aliados também cometeram crimes horrorosos de guerra, crimes de guerra, como, por exemplo, a detonação das 2 bombas nas cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima. Alguns especialistas vão dizer, recentemente Vladimir Putin disse isso também, o presidente da Rússia, que não era necessário, ou que não era necessária a detonação da 2ª bomba. Existe uma alegação, isso é discutível, é claro, mas existe uma alegação de que os Estados Unidos detonaram a 1ª bomba se eu não estou enganado, a primeira cidade a ser atingida foi Hiroshima, e havia aquela ideia de que eles fizeram isso, ou há essa ideia até hoje, né, defendida essa ideia até hoje, de que eles fizeram isso para dar fim à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Alemanha já tinha caído, mas o Japão continuava guerreando. E o Japão era uma potência, apesar de ser uma ilha pequenininha, com uma faixa territorial bem pequena, mas o Japão naquela época era uma potência militar tão grande que fazia frente à China, e ele vinha invadindo territórios da China. Vocês imaginam isso, irmãos? Olha como que o cenário geopolítico mudou de lá para cá, né? Então eles detonam e, de fato, os japoneses ficaram estupefatos diante do poderio nuclear americano. Só que 2 dias ou 3 dias depois eles detonam a 2ª bomba. 80 mil pessoas morreram no ato da explosão, fora as que morreram depois. Quando você vê as fotos, irmãos, das pessoas que sobreviveram, os vídeos das pessoas que sobreviveram, sem orelha, sem nariz, é uma coisa surreal, irmãos, a crueldade humana. E alguns filmes, inclusive hollywoodianos, denunciaram os crimes que foram cometidos também, inclusive pelos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. A verdade, irmãos, é que numa guerra não há lado vencedor. Os 2 lados saem perdendo. Os 2 lados geralmente cometem crimes de guerra, né? Então, quando você vê a maldade, a crueldade humana, você entende o porquê da Bíblia falar de um inferno de sofrimento eterno, de sofrimento sempiterno. Stalin mandou matar a própria mulher, só para vocês terem uma ideia. Mandou matar pessoas que eram próximas a ele, na sanha pelo poder. Os experimentos nazistas que eram realizados com pessoas vivas são surreais. Você não acredita que fizeram aquilo realmente. Alguns cidadãos alemães não acreditavam que havia nos campos de concentração museus de peles humanas, que os nazistas cortavam e guardavam aquilo. Fugiu a palavra agora, irmãos, aquele processo de preservação que se faz, não é mumificação, é outro processo. Não é dissecação, que você, tipo empalhar, não é empalhar, né? É parecido, que a pele humana ficava preservada, cabeças humanas, que eles faziam experimentos para diminuir o tamanho da cabeça. Irmãos, é doideira, é coisa que você não acredita. Aí quando os aliados entraram e invadiram, eles fizeram os habitantes da cidade entrar e olhar a exposição. E é interessante quando você vê o vídeo histórico, que o semblante, eles entram rindo, né? A questão da propaganda, na guerra isso era muito comum, né? A propaganda, não, nós estamos firmes e fortes aqui, né? Eles entram, só que na medida que eles vão vendo aquela cena de horrores, porque era uma cena de horrores, o semblante deles vai mudando.
A semblante deles vai descaindo. Coisas horrorosas. Tem um filme, irmãos, que me marcou muito, e foi um dos poucos filmes que me fez chorar. Ele é um longa-metragem, produzido em preto e branco, é das antigas, viu, irmãos? É nessa hora que você percebe o quanto você está velho. Mas, gente, que filme, que filmaço. Ele é protagonizado por um ator bem alto. O nome do filme é A Lista de Schindler. Se você nunca viu esse filme, assista esse filme. Agora, é um filme forte. É um filme muito, muito forte. Ele não tem cenas assim que são tão brutais. Tem filmes de guerra aí recentes que tem cenas muito mais brutais. Mas o impacto emocional que o filme causa em você é muito forte. Quem viu sabe do que eu estou falando. São 3 horas de filme. Mas é um filmaço. Ele retrata muito bem a crueldade do homem naquele período. Então você percebe que Deus, alguns filósofos e alguns teólogos, inclusive, eles têm uma resistência irrestrita. Eles têm uma resistência irrestrita à questão de uma condenação eterna. Mas quando você vê a maldade humana, você percebe que Deus é justo ao determinar uma retribuição dessa natureza. Porque o pecado tem também uma natureza devastadora, nefasta, incalculável. Queridos, eu gostaria de continuar falando-lhes nessa noite, mas o tempo passa, o tempo urge, o tempo não para. Estou parando por aqui. Quero agradecer a vocês aí pela preciosa atenção que estão dando a esse momento aqui de compartilhamento, de reflexão bíblica, aos que estão em casa também nos acompanhando. Pastor Gilvander, estou, como das outras vezes, à disposição de vocês. Por favor, pastor, sinta-se o pastor da igreja, tá? Irmãos, nós estamos com a hora bem avançada. Eu não sei se alguém gostaria de fazer a pergunta, porque nós seguimos essa sequência nos estudos anteriores. Não há? Graças a Deus. É porque em tudo dai graças, né, irmão? A Bíblia diz, em tudo dai graças. Então, nós queremos agradecer ao professor, tá? Rony Kozer, pela sua disponibilidade, seu carinho pela igreja nesses dias em que esteve ministrando esse estudo tão importante. É bem verdade que alguns termos nós, como igreja, no geral, não estamos acostumados, mas eu tenho certeza que os irmãos entenderam, na plenitude de tudo que foi colocado, a importância de nós ficarmos voltados para essa questão da volta de Jesus, alguns acontecimentos, o porquê que às vezes a gente está conversando com o irmão da Assembleia e tem uma sensação diferente do que é ensinado na nossa igreja, da volta de Jesus, arrebatamento. Parece que o meu pastor lá não acredita muito em arrebatamento, ele nem fala sobre isso, como é que é esse negócio, ou eu creio no arrebatamento, ou eu não creio. Então, há muitas dessas coisas, né? Mas é como o Rony disse para nós, é tudo uma questão de conhecimento e daquilo que você acredita, do ponto de vista teológico. Eu não preciso ficar ali na cabeça de ninguém, tentando convencer a todo custo que a minha ideia é a correta, é a verdadeira. Eu não preciso fazer isso, não é verdade? Uma coisa que nós precisamos fazer é, de fato, levar o outro a entender que Jesus é o Senhor. E Ele vai voltar. Agora, como Ele vai voltar, a teologia acaba deixando um para um lado, outro para o outro, mas quando você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, e você desfruta isso todo dia, e procura imitar o Cristo, que é isso que nós temos ensinado à igreja, tudo fica muito bom, queridos. A nossa vida fica mais tranquila. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus. Pode ficar aqui, Rony, para a gente encerrar aqui juntos. Pai, nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo que o Senhor permitiu acontecer em nossas vidas durante esta semana, chegarmos aqui, participarmos desse estudo.
Nós te exaltamos, ó Deus, pela vida do pastor, do irmão Rony Coser, que ele continue crescendo, ó Deus, na graça e no conhecimento do teu Filho amado Jesus, que o Senhor continue promovendo em sua vida, ó Deus, inteligência, sabedoria, para ministrar, ó Deus, estudos tão importantes, ó Deus, como este, para que a igreja do Senhor, ó Pai, cresça, ó Deus, um conhecimento da Tua Palavra, a igreja do Senhor entenda, ó Deus, que o Senhor tem propósitos maravilhosos e descanse, ó Pai, na certeza da volta de Jesus, na certeza, ó Deus, que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, por esta noite. Mais uma vez nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor esteja nos levando para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, Rony, abençoe sua esposa, sua filha, e que vocês continuem essa família tão compromissada com o Senhor todos os dias. Amém? Muito bem, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Deixo o meu abraço a cada um e também a você que está em casa. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Oração silenciosa, nós estaremos encerrando.